Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui pro nosso café. Chega deixando então o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, é muito importante. Comenta o que você tá achando desse momento em que o Vasco tá devagar no mercado. Levou um não do Renato Gaúcho pela proposta que o Vasco fez dentro das suas condições. Em busca de um outro treinador, Gustavo Quinteiros, que é técnico do Vélez. Campeão argentino é o foco. Negociação segue com Evangelos Marinax, o magnata grego. Você acompanha aqui o Fanático, vai ficar por dentro. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral também. Vamos lá, vamos já começar com essa informação a respeito do Evangelos Marinax. Tem muita gente trazendo informações como se fosse novidade, né? Eu fico muito triste quando as pessoas esquecem de dar o crédito. Eu vou achar que é isso. Porque na última sexta-feira, na entrevista do Pedrinho, quase que todos, né? Os veículos sérios fizeram isso, obviamente, deram crédito e tal. Tem uns picaretas por aí que esquecem. Entrevista a um jornalista e tal. Esse é a picareta, né? O cara que faz isso. Mas enfim. Mas ontem eu li uma notícia que o Evangelos Marinax está trocando documentação. Peraí. Ora bolas. No último sábado, no vídeo em que eu trouxe, eu vou deixar ele no final do vídeo aqui para você acompanhar, em que eu falei do Giuseppe Giogardi, que foi o empresário que apresentou o Vasco ao Evangelos Marinax e trouxe informações importantes há mais de 2 meses e vem conversando com o Vasco, assinou a due diligence, ou melhor, o NDA, no nome dele, representando o Evangelos Marinax, confirmado pelo Pedrinho, que conversou com o representante, não disse o nome, e eles já estavam trocando documentação, dito pelo Pedrinho, que é exatamente a due diligence. Como é que vem ontem dizer que agora que está fazendo isso? Para! Torcedor, não se deixe enganar, né, torcedor? Por favor. Daqui a pouco começam a inventar várias nacionalidades também. Gente, a negociação prossegue. Não parou. É a mesma coisa quando alguém vem e diz assim, não, a Puma atravessou a Nike, atravessou nada, você perdeu o bonde da história, não sabe onde é que foi. Eu vou te explicar para você que perdeu o bonde da história, torcedor. A Nike ganhou a concorrência. O Vasco abriu um processo de concorrência ao longo desse ano de 2024. Vou explicar para você em linhas gerais e vou entrar em detalhes mais à frente. O contrato, inclusive, está sendo trocado entre Vasco e Nike. A Puma apareceu realmente durante toda a temporada ali, quando o Vasco abriu esse procedimento, né, nesse segundo semestre. Apresentou uma ótima proposta. Até dentro do Vasco, pessoas entendiam que, olha, essa vai ser a melhor proposta. E a capa sempre soube das propostas que apareciam. O Vasco nunca escondeu da capa com quem tem ótima relação. Tanto que criou aí uma renovação de 1 ano para que pudesse seguir na preparação do material, para não ficar desabastecida a loja oficial do Vasco, o torcedor, ter coleção nova no ano que vem. A Mizuno veio forte também para entrar no mercado carioca. Só que a Nike, um pedido do presidente Pedrinho, foi ele quem abriu a negociação e foi dele a palavra final. Quero a Nike no Vasco. Então não tem essa de apareceu a história, ó, papinho furado. Vambora, matar no peito e sair jogando. Documentos estão sendo trocados e em breve, novidade, 7 anos de contrato. 7 anos de contrato a partir de 2026. Eu hoje acordei assim. Acordei já nesse clima, lá em cima, para trazer para você, torcedor, os fatos. Porque tem muito mimimi, resenha. Aqui é direto. Eu, Fábio Azevedo, que estou falando. Não me esconda atrás de perfil. Eu, Fábio Azevedo. Eu. Tá? Do nosso canal Fanático Vascaína, tá? Vou até beber uma água, fiquei um pouco, como diz meu amigo e irmão Rei Kraus, deveras alterado, logo cedo. Saco cheio disso, torcedor. Ficando tentando enganar você. Renato Gaúcho, por que não acertou, Fábio? Não houve acerto salarial. Mas abre o cofre pro Renato. Esse modelo de abre o cofre pro Renato, pro João, pro Manuel, não importa o nome, fez com que o Vasco se afundasse numa dívida quase bilionária. O Vasco estabeleceu um orçamento para o ano que vem,
na casa de 550 milhões de reais. Dentro desse orçamento, tudo tem que caber, o que está em vigência, o que vai ser assinado. E por que tem que abrir uma exceção? Não há outros grandes treinadores e o Renato tem todo o direito, se ele quer receber 1, 2, 5, 10 milhões por mês, é direito dele, ele está muito valorizado, é um dos melhores do Brasil, sim. Mas o Renato foi muito sincero com o Vasco, conversou, gostou do projeto, não ofereceu nome nenhum, até porque não chegou nisso, e quando o empresário levou a proposta para ele, ele falou assim, não quero. Encerra a negociação e não fica enrolando o Vasco. E o Vasco foi atrás do Gustavo Quinteiros. É um nome que o Vasco está conversando, técnico campeão pelo Vélez Sarsfield. Mas se não tiver acerto, porque ele negou também o Santos, o Vasco vai atrás de outro. Agora, seguir atrás de A, B ou C significa que o Vasco está atrás no processo de planejar 2025. E aí essa conta cai na conta do presidente Pedrinho. Porque a gente está sem treinador desde o dia 24 de novembro. Estamos caminhando para um mês. Ah, e se ele for anunciado hoje, Azevedo, dia 19 de dezembro, sensacional? Não. Quase um mês passou, acabou o campeonato dia 8 de dezembro e o Vasco não anunciou o seu treinador. Isso é ruim. Porque alguns jogadores que poderiam estar monitorados, e eu espero que estejam pelo scout, que aliás eu torço muito para que o Vasco consiga melhorar o seu departamento de scout, esses jogadores já podem ter sido contratados por outro clube. Porque o tempo vai passando. Então, assim, nós estamos atrás no planejamento. 1. Não temos ainda um treinador. 2. Antônio Oliveira foi falado há 10 dias, há 15 dias no Vasco e descartado. Pode voltar à pauta? Pode. Mas hoje o foco não é ele. Torcedor, o presidente Pedrinho não abre mão, e eu acho que ele está certo, de estabelecer valores, metas e investimento. Porque o Vasco precisa caminhar. Enquanto a negociação com o Evangelos Marinax não tem um desfecho para um lado ou para o outro, para o lado positivo ou não, ou se não for ele para outro investidor, porque o Vasco vai atrás desse investidor, o Vasco tem o seu dia a dia para tocar. E eu abordei esse tema com ele na nossa entrevista. Se você não assistiu, assista. E como é que faz para pagar o dia a dia? Mete os pés pelas mãos? Volta a ter uma folha superfaturada? E quando se fala em superfaturada, ninguém levantou nenhum falso, que alguém está levando dinheiro por fora, não. É que pagou-se demais para uma entrega de menos. O Fortaleza, terceiro colocado brasileiro, tinha uma folha da metade do Vasco com um time muito melhor. Então não quer dizer que a folha elevada te dá um time elevado. Não necessariamente. O Vasco foi a maior prova disso. Então, torcedor, as coisas vão acontecer, mas, de novo, repito, entendo que não ter ainda um técnico deixa o Vasco atrás no planejamento para 2025. Ah, então tá tudo perdido? Não. Mas a gente tá atrás. Gustavo Quinteiros fez um grande trabalho no Vélez Sarsfield, conquistou o título na última rodada, vencendo em casa por 2-0. É um treinador que gosta de um esquema mais ofensivo, mas trabalha bem o sistema defensivo, agrupa o time, não deixa tão espaçado. O Renato já tem uma característica de deixar mais espaçado, ele gosta de jogar mais para frente, dentro do campo adversário. Mas não adianta ter o Quinteiros, ter o Renato, ter o Cuca, ter o Antônio. Não adianta se não tiver 2 novos zagueiros, um meia de criação para ajudar o Estrela que está voltando, o Coutinho que vai fazer uma bela pré-temporada, o Payet que vai ficar até o meio do ano pelo menos, um ponta para ajudar o Adson, o Verrete, o Ryan. Essas contratações são fundamentais e eles vão se juntar reforços que estão em casa, como Jair e Paulinho, por exemplo, que voltam de contusão. O elenco do Vasco precisa encorpar. Mas quem aprova essas contratações? Considero que o Marcelo Santana é muito capaz, porém não é veloz. A velocidade que o Vasco precisa, o Marcelo ainda não encontrou. E precisa. Ah, mas ele não tem dinheiro. Então a criatividade vai ter que ser necessária. Vai ser necessária. Porque o Vasco precisa para ontem. Para fechar, eu prometi ontem na live que iria falar um pouco sobre o CT do Vasco. O CT do Vasco é um ativo que o Pedrinho não abre mão. Ah, mas o terreno não é do Vasco. Ok. E não vai ser retirado do Vasco. E integrar o profissional à base é um dos objetivos. Não será surpresa se o ano de 2025
o Vasco destinar um valor substancial, na casa de 30 milhões de reais, para fazer um CT integrado, profissional e base. E aos poucos, ao longo dessa temporada, conseguir construir áreas que precisam. Hoje o Vasco tem 2 campos só, uma estrutura ainda provisória em algumas áreas. Não tem uma área molhada, como uma piscina, por exemplo, áreas de recuperação para fisioterapia. Ampliar, o Vasco ocupa 1/3 do terreno, ocupar 2/3, por exemplo, ou os próprios 2/3 restantes, ocupar o terreno na integralidade, fazer 5, 6 campos ao todo, campo de grama sintética, campo para trabalho em grama, em espaço reduzido, espaço com areia, trabalho de força, de explosão. Isso tudo demanda dinheiro. E o investidor antigo não o fez. Ah, mas o novo vai fazer. E se o novo demorar a assinar? Se só assinar em junho, perde seu primeiro semestre? Fantástico, presidente, destinar um pedaço desse orçamento de 550 para reforma e ampliação do nosso CT. Para o Vasco ter um CT do seu tamanho, assim como vai ter a Nike. 7 anos de contrato. Show de informações para vocês aqui no Café Vascaíno. O pai vai ali descansar e mais tarde eu volto, hein? Tem live hoje às 7h30 da noite. Já viu que eu cheguei pé na porta hoje, hein? Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Ótima quinta e até mais tarde.